Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula, né, sobre os atributos de Deus e vamos dar continuidade aos atributos comunicáveis. Então vamos orar antes, né? Pai, em nome de Yeshua, nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nesta noite, que a tua presença esteja no nosso meio e que o Senhor nos dê da sua sabedoria, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti e confiamos em Ti, Senhor. Crendo que todas as Tuas decisões, todos os Teus decretos são fonte da Tua sabedoria, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos submetermos à Tua sabedoria. Que o Senhor venha nos capacitando cada vez mais, Senhor, a ouvir Tua voz, a Te buscar cada vez mais. Em nome de Yeshua, abençoa cada irmã que está aqui presente, com toda sorte de bênçãos, Senhor. Em nome de Yeshua, amém. Amém? Então, gente, hoje a gente vai estudar o atributo mental, né, da sabedoria. Na aula passada, a gente estudou sobre a onisciência, né, que é o conhecimento de Deus. Hoje a gente vai estudar sobre a sabedoria. Então, um conceito que a gente pode dar de sabedoria é que sabedoria é dizer que Deus tem sabedoria. Significa dizer que ele sempre escolhe as melhores metas e os melhores meios para alcançar as metas. O que isso quer dizer, né? Essa definição, ela vai além da ideia de que Deus conhece todas as coisas, né? Porque como a gente estudou o conhecimento de Deus, Deus conhece todas as coisas. E isso aqui vai além a sabedoria de Deus vai além do conhecimento de Deus e especifica que as decisões divinas quanto ao que fará são sempre sábias. Ou seja, sempre trazem os melhores resultados do ponto de vista de Deus, né? Do ponto de vista de Deus, as decisões que ele toma, né, em relação ao mundo, à sua criação, à nossa vida, sempre traz os melhores resultados. E trazem esses resultados pelos melhores meios possíveis. Por mais que para a gente às vezes não é o melhor meio, mas para Deus sempre é o melhor meio possível. Então, o que isso quer dizer? Que, juntamente com o conhecimento de Deus que a gente viu na aula passada, né? O atributo da onisciência, Deus possui sabedoria. Conhecimento e sabedoria são coisas distintas, certo? Então, a gente já estudou o conhecimento infinito de Deus, que ele conhece todas as coisas. E agora, a gente vai passar a estudar o conhecimento aplicado. E o que é esse conhecimento aplicado? É exatamente a sabedoria. Onisciência é o conhecimento de Deus e a sabedoria é esse conhecimento sendo aplicado. Então, em Deus, o conhecimento é a causa e a sabedoria é o efeito, né? A sabedoria não pode existir sem o conhecimento de todos os fatos, né? Então, a sabedoria, ela é o conhecimento aplicado, é o conhecimento em prática, vamos dizer assim. Então, assim, a gente entender que Deus, ele é conhecimento, né? Ele não tem, ele conhece todas as coisas. Faz parte dele o conhecimento de tudo que existe, né? De tudo que existiria, de tudo que já existiu. Então, a gente precisa entender que faz parte do ser de Deus o conhecimento e faz parte do seu ser a sabedoria. Ele não tem sabedoria, né? Ele não tem conhecimento. Deus faz parte dele, ele é conhecimento, ele é sabedoria. Diferente de nós, né? Porque os homens, nós adquirimos conhecimento por meio do estudo, né? Mas só que a sabedoria a gente não adquire por estudo. A sabedoria ela é um resultado intuitivo das coisas. É assim, a gente tem um conhecimento de alguma coisa e a gente toma uma decisão a respeito daquilo intuitivamente, né? Isso é sabedoria. É a gente, por exemplo, tá com um problema e a gente tenta resolver a partir dos meios que a gente tem, e aí vem uma luz assim, vou fazer assim. Isso se chama sabedoria. É um resultado intuitivo daquilo que você está experimentando, né? Daquele conhecimento que você tem. Então, a gente precisa entender que o conhecimento ele é teórico, mas a sabedoria ela é prática. Conhecimento é a base da sabedoria, né? E antecede a sabedoria.
Os homens podem ter conhecimento sem sabedoria, mas nunca sabedoria sem conhecimento. Ou seja, tem muita gente que é muito capacitada, que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem muito conhecimento, mas não é uma pessoa sábia, né? Agora, ou seja, o homem ele pode ter conhecimento e não ter sabedoria, mas o homem ele nunca vai ter sabedoria sem conhecimento, né? Então a sabedoria vem depois do conhecimento. Então o homem ele pode ter conhecimento e não ter sabedoria, e ele pode ter conhecimento e também sabedoria. E aí a gente vê que nas escrituras, né, em várias passagens afirmam sobre a sabedoria de Deus, né, de forma genérica, assim, de forma geral. Então vamos lá ver o que que diz as escrituras sobre a sabedoria. Em Romanos 16:27 diz assim: a este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Então, as escrituras afirmam que Deus é um Deus único e sábio. Em Jó, capítulo 4, verso 9, diz assim: ele é sábio de coração e grande em poder. Em Jó 12, 13, diz assim: com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Então a gente vai ver que se a gente for passear pela Bíblia, a gente vai encontrar diversas passagens que fazem referência à sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, ela também é revelada a nós nas Escrituras, né? E a gente vê que a sabedoria de Deus, ela se revela especialmente na criação, né? O ato da criação é um ato de extrema sabedoria, né? Existe muita beleza, muita profundidade na criação. Então, o salmista, né, no Salmo 104, no versículo 24, diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas, né? Como é belo a gente, né, ler versículos que falam, né, da sabedoria de Deus, porque quando a gente está lendo assim sobre a sabedoria de Deus, é uma coisa muito alta, né, muito excelente, né, que até a forma como o salmista expressa, né, que variedade nas tuas obras, né, fizeste todas elas com sabedoria, né. Então, assim, a gente pode ver que a sabedoria de Deus ela se revela especialmente na criação. A sabedoria também de Deus também se revela no seu grande plano redentor. Sim, na obra da redenção, na obra da cruz, a gente vê a sabedoria de Deus. Por exemplo, Cristo, como é que eu posso dizer? Cristo, ele é revelado nas Escrituras como a própria sabedoria de Deus, né? Isso está em 1 Coríntios 1, no versículo 24, no versículo 30, né? Cristo é a sabedoria de Deus para aqueles que são chamados. Ainda que a palavra da cruz seja loucura para aqueles que a rejeitam e se julgam sábios neste mundo, né? 1 Coríntios 1, 21, 27 e 29 diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ninguém se glorie na presença de Deus. Então a gente vê aqui que a pregação é loucura para os sábios deste mundo, né? Mas ela é sabedoria de Deus para aqueles que creem na obra da cruz. E aí a gente vê que Paulo, ele sai, né, no livro de Romanos, na carta aos Romanos, ele vem falando sobre essa obra redentora, né, e ao final de 11 capítulos de reflexão sobre a sabedoria do plano redentor de Deus, Paulo irrompe em espontâneo louvor, dizendo, em Romanos 11, 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos
em quão insondáveis são os seus caminhos. Ou seja, Paulo ele passa a carta toda falando, né, sobre a sabedoria do plano redentor. E ele termina, né, no capítulo 11, ele termina essa reflexão com grande louvor e adoração, né, falando sobre essa sabedoria do conhecimento de Deus. Como é inexplicável, né, tudo que ele faz em seus juízos. Então a gente vê que a sabedoria de Deus se revela a nós através do próprio plano redentor. E aí, pregando o evangelho, né? Paulo prega o evangelho tanto a judeus quanto a gentios, né? E estando tanto uns quanto outros unificados no corpo único de Cristo, ou seja, judeus e gentios são um só povo num único corpo de Cristo. O incrível mistério, né, que esteve desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, torna-se nítido aos olhos de todos. Né? Em Cristo se unem essas pessoas totalmente distintas, judeus e gentios, né? Grupos tão diversos, tanto racial como culturalmente, tornam-se membros do corpo único de Cristo. E aí se cumpre o propósito de Deus. Então a gente vê que Paulo fala muito sobre o mistério, que ele recebeu a revelação do mistério de Deus. E que esse mistério é exatamente esse corpo único de Cristo, onde judeus e gentios agora fazem parte de um único povo, da família de Deus, no corpo de Cristo. A gente vê isso em Efésios 3, no versículo 6, 9 e 10, que diz assim: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Então, o que significa? Significa que a sabedoria de Deus ela está sendo, nos foi revelada através do plano redentor, certo? E que, através dessa sabedoria de Deus, nos revelou o mistério que estava oculto, né? Que, através da obra da cruz, através de Cristo, né? Judeus e gentios se tornaram um só povo, uma só família de Deus. E aí ele diz assim, e isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades das regiões celestiais. O que isso significa? Significa que a sabedoria de Deus se revela até aos anjos e demônios, ou seja, principados e potestades. Ou seja, até à medida que Deus vai revelando as coisas, né? Através do seu plano redentor, através do que vai acontecendo na sua igreja também, isso vai se tornando revelado também aos anjos e demônios, porque eles não conhecem todas as coisas, eles também vão adquirindo conhecimento à medida que as coisas vão acontecendo. Então, assim, o que isso significa? Que enquanto povos de diferentes contextos raciais e culturais se unem em Cristo na igreja, né? Ou seja, à medida que judeus e gentios se tornam um só povo, à medida que povos de diferentes contextos raciais e culturais se unem, né, em Cristo, na igreja, isso vai sendo revelado aos principados e potestades, como diz aqui, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades. Ou seja, tanto anjos como os demônios, eles vão conhecendo essas coisas à medida que as coisas vão acontecendo por meio da igreja. Então, se a igreja cristã ela é fiel ao sábio plano divino, será sempre a primeira a romper barreiras raciais e sociais nas comunidades de todo o mundo. E assim se revelará manifestação visível do espantoso, a manifestação visível, né, do espantoso sábio plano divino de gerar grande unidade a partir de uma ampla diversidade, fazendo, portanto, que toda a criação lhe renda honras, glória e louvor. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela hoje, né, ela está sendo revelada pela igreja.
A igreja é a multiforme sabedoria de Deus. O que significa dizer? Que a igreja ela é formada por povos de diversas raças e culturas. No princípio, né, judeus e gentios, e hoje judeus e gentios, e dentre esses gentios, né, gente de todo tipo, toda raça, toda cor, de todo tipo de cultura. E Deus consegue juntar esse povo todo, né, numa só família, num só povo. Então, e vai se tornando, e esse plano divino vai sendo conhecido dos anjos e demônios, pelos principados e potestades, através da igreja. Né? A igreja é essa multiforme sabedoria de Deus. E a gente vê que hoje existem muitos conflitos raciais, né? A gente vê que as pessoas querem solucionar, né, os conflitos raciais, os atos de racismo, mas a gente vê que nas escrituras a solução é bastante clara. Só existe uma solução para o problema do racismo. É o plano redentor, né? É a obra da cruz, é Jesus e Yeshua, porque apenas isso, apenas ele consegue juntar povos distintos, diversos, de raças diversas, de culturas diversas. Somente Jesus consegue juntar toda essa diversidade num só povo, num só corpo, né? E fazer com que eles vivam em unidade. Então, a solução dos conflitos raciais não está na política, não está nos discursos, não está nas boas intenções, mas está em Yeshua, na obra que foi feita na cruz. Está na multiforme sabedoria de Deus, né? Na igreja, em fazer parte do seu corpo, onde gente de diversas raças vão conviver em unidade, né? Por causa da obra da cruz, por causa do seu Espírito que habita em nós. Então a gente vê que a sabedoria de Deus, né, se revela nesse plano redentor. Você já parou para pensar que a redenção ela é cheia de sabedoria, assim, coisas que a gente vai estudando com o tempo, é que a gente vai entendendo, né, o que vai acontecendo, né? A gente vai entendendo o que realmente foi esse plano redentor. O que a obra da cruz realmente significa. Então, a cada vez que a gente lê, a cada vez que a gente medita, a gente recebe mais revelação. E a gente pode contemplar cada vez mais a sabedoria de Deus, né, nesse plano redentor. Então, gente, a gente viu aqui, né, a sabedoria de Deus sendo revelada na redenção, no plano redentivo, né, redentor. E agora a gente vai ver que a sabedoria de Deus, ela também se revela na nossa vida, na vida de cada um de nós. Romanos 8:28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que isso quer dizer? Aqui Paulo afirma que Deus, de fato, opera sabiamente em todas as coisas que entram na nossa vida. E que por meio de todas essas coisas, ele nos faz avançar rumo à meta, que é nós vivermos e estarmos em conformidade com a imagem de Cristo. Né? Nós devemos ter como grande fonte de confiança e paz, né, todos os dias, diariamente, sabendo que Deus faz todas as coisas para nos levar a essa meta, né? Que é a gente ser semelhante a Cristo, né? E através dessa meta de ser semelhante a Cristo, a gente dar glórias ao Senhor, dar glórias a Deus. Então a gente vê que a sabedoria de Deus ela se revela na nossa vida no dia a dia. Muitas coisas acontecem com a gente que a gente não entende porque Deus está permitindo aquilo. Mas a gente precisa entender, há um consolo para nós, que Deus é sabedoria. E que não importa o caminho, o meio, o processo pelo qual nós estamos passando, o resultado sempre vai ser o melhor. Porque, como diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é o fim dessas coisas que cooperam para o nosso bem? É para que a gente ganhe a bênção? É para que a gente alcance vitória? Não. Tudo o que Deus permite acontecer na vida da gente
é para que a gente se torne semelhante a Cristo. É para que a gente cresça a estatura do varão perfeito, como diz. Né? Como diz aqui, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho. Né? Para sermos semelhantes a seu filho, para termos o caráter de Cristo. Então, a gente às vezes não entende, né? Porque coisas acontecem com a gente. Mas há um consolo para mim e para você. Tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor está nos aperfeiçoando. E com tudo isso, o Senhor está nos ensinando, nos fazendo crescer, amadurecer e desenvolvermos um caráter semelhante ao de Cristo. Para que através das nossas vidas, né, possamos glorificar. Então, a sabedoria de Deus se revela no nosso dia a dia. E a gente precisa entender que a sabedoria, né, de Deus, ela é em parte comunicável a nós. Né? O Senhor comunica em parte dessa sabedoria conosco. Nós podemos pedir com confiança a sabedoria de Deus quando precisamos dela, porque a sua palavra diz isso. Né? Em Tiago 1,5 diz assim: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Então a gente vê que o rei Salomão, o Senhor disse que ele podia pedir qualquer coisa, e ele pediu sabedoria, e ele se tornou o homem mais sábio, né? De todos os povos. E a gente vê aí os escritos de Salomão, né? Manifestando essa sabedoria. Ele era reconhecido como o homem mais sábio, né? De todos os povos. E a gente vê que se a gente pedir sabedoria, o Senhor nos dá, né? E a gente deve pedir. Ele diz assim: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, Deus prometeu que aquele que pede sabedoria, ela lhe será concedida com generosidade e sem reprovações. Que coisa linda, né? Então, assim, a gente deve sempre pedir a Deus por sabedoria, porque essa sabedoria também pode ser também é, chamada de uma capacidade de levar uma vida agradável a Deus. A gente pede a sabedoria para que a gente possa viver uma vida que agrada a Deus. Né? E essa sabedoria vem, primeiramente, né? Aí não é um passo de mágica, né? Que o Senhor, ele. Lógico que a gente pode ver que existe o dom da sabedoria, né? Deus nos concede. Mas ela também é adquirida através da leitura da palavra, né? E pela obediência à sua palavra. Né? Então, a gente vê aqui no Salmo 19, no versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, né, meditar na sua lei, na sua palavra e obedecer aos seus mandamentos, isso dá sabedoria ao mais simples. Né? No Salmo 111, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela prudência a todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. E a gente tem que ver aqui outra chave, né? De como adquirir sabedoria. Através da leitura da palavra, da obediência da palavra, mas também através do temor do Senhor, né? Porque se nós tememos desonrar a Deus, se nós tememos desagradar a Deus, né? Se nós tememos receber a sua disciplina paternal, então, nós temos uma motivação, sabe? Que nos faz querer seguir os caminhos do Senhor, que nos faz querer viver segundo os seus sábios mandamentos. E isso é sabedoria. Além do mais, a posse da sabedoria, procedente de Deus, resulta não em orgulho, mas em humildade. Ou seja, a sabedoria do mundo, a sabedoria do homem, né? Ela termina levando o homem a um lugar de altivez, de orgulho, de arrogância, né? Mas a sabedoria que vem de Deus, né? Ela não traz orgulho, mas humildade. Ela não acarreta em arrogância, mas no espírito manso e pacífico. Então, a pessoa sábia, segundo os parâmetros divinos, andará continuamente na dependência do Senhor e com o desejo de exaltar. Então, isso é um grande desafio para nós, né? A gente saber que
a nossa própria sabedoria gera em nós orgulho, arrogância. Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, ela gera em nós humildade e um espírito manso e pacífico. Né? Esse é o testemunho de que a nossa sabedoria está vindo do Senhor, né? Vindo de Deus. Tiago 3, né, no 13 a 18, diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria. Ou seja, aquele que tem sabedoria de Deus, ele é manso. Né? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Que coisa linda, né? A gente precisa. O que a igreja ela precisa, ela tem necessidade da sabedoria de Deus. Porque a gente vê que as maiores confusões, as maiores, né, divisões, as maiores rivalidades, né, os maiores motivos de coisas ruins que acontecem na igreja, no corpo de Cristo, se dá exatamente pela ausência da sabedoria que vem do alto. Você entende a importância da gente ter sabedoria de Deus? Porque a sabedoria de Deus ela vai exatamente combater toda essa inveja, toda essa rivalidade, né? Toda essa confusão, né? Tudo isso que hoje é um problema real no corpo de Cristo. Né? A gente sabe que nas igrejas existe isso. Né? A gente sabe que isso é um problema real. E muitas vezes a gente sabe que isso precisa de uma transformação interior, né, das pessoas, de realmente uma mudança de mentalidade, mas principalmente uma coisa que a gente não presta atenção e que não se dá conta é que a gente precisa da sabedoria que vem de Deus, porque a gente pode ter problemas com o irmão, a gente pode ter problemas com algumas pessoas de relacionamento, mas se a gente tem a sabedoria de Deus, a gente vai saber lidar com isso, entende? A gente vai ter humildade para lidar com isso, né? Aqui diz que essa sabedoria, ó, que lá do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela não vai procurar guerra, ela não vai procurar confusão, ela vai querer apaziguar, ela é gentil, amigável, é cheia de misericórdia, então ela vai me levar a me colocar no lugar do outro, entender o problema do outro, né? Isso vai gerar bons frutos, né? E sem falsidade, né? Ela é genuína. Então, é uma real necessidade que nós, como Igreja do Senhor Jesus, né? Nós peçamos cada vez mais sabedoria de Deus, porque ela vai combater exatamente todos esses problemas que a gente vê que são reais hoje, né? Mas a gente precisa lembrar também que a sabedoria de Deus, ela é comunicável, mas não na sua totalidade, né? Nós jamais poderemos participar plenamente da sabedoria divina, né? A gente nunca vai ter a sabedoria divina plenamente. Em Romanos 11:33 a gente viu isso, né? Que Paulo, né, aquele homem de Deus, cheio de sabedoria de Deus, ele mesmo diz: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. A gente jamais vai ter essa sabedoria divina plenamente, né? E em termos práticos, isso significa que frequentemente nos depararemos com situações em que não poderemos compreender porque Deus permite que determinadas coisas aconteçam com a gente. Então, nós temos que simplesmente confiar nele e continuar obedecendo aos seus sábios mandamentos para a nossa vida. 1 Pedro 4,19 diz assim: por isso, também os que sofrem
segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, você está sofrendo, né, por alguma coisa, ele diz, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Ou seja, Deus está permitindo que você sofra, porque o Senhor tem um propósito. Isso vai cooperar para o seu bem. Você vai se tornar alguém com o caráter de Cristo, parecido com Cristo, com o coração de Cristo, manso e humilde como Ele, né? Então tem um propósito, vai cooperar para o seu bem. Por mais difícil que esteja a situação, isso vai, né, culminar. Ele diz que entregue a sua alma, né? A sua alma é onde está os seus sentimentos, as suas emoções, a sua confiança, né? Entregue a sua alma ao fiel Criador e continue na prática do bem. Continue obedecendo, continue glorificando ao Senhor, porque Ele é sábio, Ele sabe o que está fazendo, né? Então, Deus é infinitamente sábio, mas nós não. E lhe agradamos quando demonstramos fé, confiando na sua sabedoria, mesmo sem compreender o que ele faz. Então, quando a gente está passando por alguma coisa que a gente não entende, mas a gente continua firme, com fé, confiando na sabedoria de Deus, mesmo sem compreender, isso agrada a Ele. Então, na nossa vida prática, né? O que a gente pode trazer isso para a nossa vida prática? Que a sabedoria divina não é um atributo teórico, né? Ah, a gente vai estudar a sabedoria de Deus, né? E a gente, né? Isso, quão é real a sabedoria de Deus? Quão necessária é a sabedoria de Deus para nós? Ela não é um atributo apenas teórico que eu preciso saber ou conhecer, né? Porque ela não é apenas uma teoria, né? Não é um atributo teórico em Deus que não causa nenhum impacto na minha vida. Ela causa sim impacto na minha vida. Como a gente vê, ela traz, ela nos faz viver com fé, confiança em Deus, na dependência de Deus, nos tornando pessoas humildes, né? Mansas, pacíficas. Então, essa sabedoria impacta sim a minha vida, né? E ao contrário, ela deve despertar em nós sensações profundas da sua grandeza e infinidade. A gente tem que entender, né? Quão profunda é essa sabedoria. E ela tem que gerar em nós essa sensação assim, que quão insondáveis são, né? Quão inexplicáveis são os seus juízos. A gente precisa entender que a sabedoria de Deus ela é muito grande, que a gente não consegue compreender. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente deve refletir sobre a sabedoria divina, que a gente deve estudar a sabedoria divina, que a gente deve pedir sabedoria, que a gente deve não só pedir, mas nos submetermos à sabedoria divina, nos nossos processos de Deus na nossa vida. E que a gente jamais, né? Nós jamais devemos confiar na nossa própria sabedoria. Então, isso é uma real necessidade, que a gente peça a sabedoria que vem do alto e que a gente se submeta à sabedoria de Deus, né? Que a gente não confie na gente, né? Não confie naquilo que a gente acha que sabe, porque nós ainda temos uma natureza pecaminosa, né? A gente ainda não foi regenerado totalmente. Então a gente precisa dessa sabedoria que vem do alto. E a gente deve refletir, né? Através da criação, através do plano redentor, quão grande é essa sabedoria. Amém? Então, é por aqui que a gente encerra, né, sobre a sabedoria de Deus e como ela é necessária para nós hoje, né? Para a igreja, para a sua igreja, para o corpo de Cristo, como ela é necessária. Que nós prossigamos, né, pedindo ao Senhor por sabedoria e nos submetendo a ela. Amém? Eu vou abrir a palavra agora para os comentários.